É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre um tema de interesse no mundo da termografia, nesse Congresso Internacional de 2015. Gostaria de agradecer a comissão organizadora, sobretudo Dr. Marcos Leal Brioski, no qual nos conhecemos já há alguns anos e temos trabalho juntos, e a doutora Luciana Balbinot, pela qualidade dos trabalhos que ela já apresentou e pelo que ela representa no mundo da termografia. Bom, fui convidado para falar sobre um assunto do meu interesse, no qual tenho me debruçado nos últimos anos sobre ele, que é a disfunção endotelial, aspectos termográficos e risco cardiovascular. Não é? Então, a palestra hoje é Termografia na Avaliação do Risco Cardiovascular, Estado da Arte, ICGMT 2015, Edmar Santos. Eu sou médico cardiologista, ecocardiografista e procuro estudar bastante sobre disfunção endotelial, que é o tópico de meu maior interesse. Qual a importância disso? Qual a relevância disso? Bom, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. Nesse slide, por exemplo, nós podemos ver que no mundo a doença isquêmica do coração ela representa 7 milhões de mortes. O stroke, que é o acidente vascular encefálico, 6,2 milhões de casos. Então, se somarmos AVC e doença arterial coronariana, nós vamos ter um número extraordinariamente elevado, né? Porque se a gente imaginar que a terceira causa é doenças infecciosas respiratórias, com 3,2 milhões, então teríamos 13,2 milhões contra 3,2 milhões. Então, sem dúvida nenhuma, a gênese da doença cardiovascular, quer seja ela AVC, quer seja ela doença arterial coronariana, é a mesma, de tal sorte que a principal causa de morte no mundo é a doença cardiovascular. Então, por si só, é um assunto que desperta interesse a toda a sociedade, não apenas ao mundo da medicina, mas toda a sociedade, porque os impactos da doença cardiovascular, os impactos são muito grandes. Em geral, acomete num acidente vascular encefálico, por exemplo, a pessoa muitas vezes fica inválida, incapaz de trabalhar. O mesmo ocorre na doença arterial coronariana, que muitas vezes leva à insuficiência cardíaca e uma limitação importante, além da morte, que está bastante correlata a essas duas enfermidades. Infelizmente, apesar de todo o avanço que nós temos na cardiologia moderna, com exames ultra sofisticados, como angiotomografia de coronárias, cintilografia miocárdica, eco de estresse, ecocardiograma colorido, Doppler tecidual, teste ergométrico, teste ergoespirométrico, etc., nós ainda temos muitos problemas em identificar aqueles pacientes que são vulneráveis à morte cardiovascular ou à existência da doença cardiovascular. Isso aqui é um exemplo, esse slide. Por exemplo, vocês veem um slide de uma pessoa como Winston Churchill, todos nós conhecemos, né, um grande líder da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, que morreu com mais de 85 anos, sempre fumou, era obeso, comia o que dava na telha e teve uma longevidade muito grande. Passou a vida inteira estressado, era político e, enfim, basta dizer que ele viveu na Inglaterra no período de guerra, no qual ele era o primeiro-ministro. A Inglaterra sendo bombardeada todo dia. De outro lado, temos um jogador, o chamado Coração Valente, que teve doença arterial coronariana, mesmo sendo atleta, mesmo levando uma vida saudável, fazendo tudo o que se recomenda, contudo, uma pessoa chega numa idade bastante avançada e não tem doença, morre de causas naturais, e outro tão jovem e já com um problema cardiovascular. Por que que isso ocorre?
a gente vê isso todos os dias num consultório de cardiologia. Pessoas que poucos agravantes de risco ou fatores de risco a pessoa tem, não fumante, não obeso, não sedentário, e tem um infarto com baixo risco cardiovascular, e outros que fazem tudo de uma forma anárquica e muitas vezes não tem. Então, na realidade, o que a gente consegue é tentar estratificar o risco, contudo, existem pessoas que fogem a essa curva, né? São elementos fora da curva, que é o que ocorre aqui, né? Por quê? Porque existem aspectos genéticos que nem sempre levamos tanto em consideração, porque poucas pessoas realmente conhecem a história da sua família, do ponto de vista médico, né? O que sabemos hoje é o quê? É que 70% das pessoas que têm um infarto agudo do miocárdio, elas não têm porque há uma obstrução, um entupimento total da artéria. O que ocorre é esse fenômeno aqui, é o chamado trombo sobre placa. O indivíduo ele tinha uma placa, essa placa se instabilizou, houve a ruptura da capa fibrosa que reveste o core lipídico, e houve então o infarto agudo do miocárdio pela obstrução total do vaso, às custas dessa soma do trombo sobre a placa. Diferente muitas vezes de uma placa que ela tem uma capa fibrosa mais espessa, menos sujeito à ruptura, o material intraplaca menos inflamado, e permite com que esse indivíduo tenha então uma placa estável. Mas isso, do ponto de vista prático, nós que fazemos cardiologia no consultório, em ambulatórios, não há como você saber se o indivíduo vai evoluir dessa forma ou dessa forma. Nós não temos hoje instrumentos que nos permitam esse tipo de análise. Isso são estudos após o óbito do paciente. Então, não ajuda muito. Claro que cientificamente nós temos dados, isso contribui para o mundo científico, contudo, para essas duas pessoas não foi de muita valia. E isso ocorre por quê? Isso mostra por que muitas vezes nós não conseguimos detectar indivíduos que têm infarto do miocárdio antes deles virem a ter esse evento. Porque, como eu já falei, aproximadamente 70% dos indivíduos que têm infarto têm placas com menos de 50% da luz do vaso de oclusão. E aí a ruptura, uma capa fibrosa delgada, fina, ruptura dessa placa, conteúdo inflamatório intenso, atração de coágulos, de trombos e obstrução total do vaso. Aqui é um resumo, já não é novo, é de 1995, desde essa data nós já sabíamos disso. 68% nessa meta-análise com 4 estudos tinham placas com menos de 50% da luz do vaso ocluída. Então, é muito difícil, porque um teste ergométrico, um ecocardiograma com estresse, uma cintilografia miocárdica não irão identificar esses indivíduos. E eles poderão cursar com um evento agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda. Para tentar minimizar esses casos, essa perda de pacientes de uma forma violenta, né? Porque morte de jovens, uma morte súbita é sempre uma coisa muito grave, um problema social importante para aquelas famílias e para toda a sociedade. Tem sido estudado no mundo inteiro formas de melhor estratificar, avaliar através de exames qual seria a melhor forma de tentar identificar indivíduos para que isso não ocorra. E têm sido propostos ao longo dos anos, desde 1948, a cidade de Framingham, ao lado de Boston, Massachusetts,
de onde derivam, então, de onde foram descritos os fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, colesterol e etc., formas de melhor estratificar. Usamos, então, HDL, colesterol total, se o indivíduo é diabético ou não, o nível de pressão arterial, se ele faz tratamento de pressão ou não, o gênero, a idade, para a gente criar um score de pontos. A partir desses pontos, quanto maior o número de pontos, pior é o prognóstico, maior o risco de eventos cardiovasculares. E nós tínhamos até 2012 um score americano chamado ATP3, que era quem fazia essa estratificação de risco. E aqui é um slide que ele mostra para a gente um estudo que foi publicado no JACC, Journal of American College of Cardiology, em 2003, que mostra que no primeiro infarto do miocárdio, em 222 pacientes, ao entrarem no hospital, 75% deles homens, 25% mulheres não diabéticos. Esses indivíduos haviam sido qualificados ou categorizados como de baixo risco cardiovascular e 75% deles não havia indicação para tratamento medicamentoso. E vejam, ainda assim tiveram infarto. Daí nós entendemos o quê? Que as ferramentas que nós dispomos hoje ainda são bastante limitadas no que tange a correta estratificação do risco, de tal sorte que eu posso até dizer que o check-up, muitas vezes, em muitos casos, ele pode ser uma ferramenta inútil, porque o indivíduo vai, faz os exames todos, sai com tranquilidade do seu médico, dizendo que o risco dele é baixo, pode ir embora, pode fazer esportes, e no final ele acaba tendo um infarto. Por quê? Porque por culpa desse médico? É claro que não. O fato é que os nossos instrumentos ainda não são tão precisos quanto nós gostaríamos que fossem. E esse é um exemplo clássico, né? E claro de que algo precisa ser feito. Quer dizer, nós não podemos ficar satisfeitos com esses resultados. Se a estratificação de risco não está boa, precisamos mudá-la, precisamos aprimorá-la. E é o que foi tentado em 2013 através do ATP4, vamos dizer assim, no Congresso da American Heart Association, em novembro, em Dallas, quando foi apresentado então o ATP4, que é uma nova forma, uma nova calculadora para a estratificação do risco cardiovascular. Creio que ela carece de alguns problemas que já foram citados pela literatura e ao longo dos anos é que a gente vai ver se ela foi eficaz ou não. Eu acho que ela ainda carece de melhorias e ao longo do tempo isso vai ser demonstrado. Bom, como é uma palestra que nós estamos fazendo tanto para cardiologistas quanto para médicos que trabalham com termografia, é importante que tenhamos alguns conceitos termográficos, sobretudo para os cardiologistas. Alguns deles, o infravermelho corresponde, porque basicamente a termografia que nos referimos é a termografia por radiação infravermelha, né? O infrared. O infravermelho corresponde a uma faixa de frequência eletromagnética naturalmente emitida por qualquer corpo com intensidade proporcional à quarta potência de sua temperatura. Isso é um conceito básico. Em equilíbrio termodinâmico, um corpo negro irradia energia na mesma taxa que absorve, sendo essa uma das propriedades que o torna uma fonte ideal de radiação térmica. Isso é um físico importante que descreve isso, é a lei de Planck. Então, o corpo negro é um corpo ideal que não existe na natureza, ele é capaz de absorver uma radiação e emiti-la na mesma quantidade. Então, esse é um corpo ideal para estudos. Ele teria uma emissividade, uma capacidade de emitir em torno de 1 de radiação infravermelha. Aqui
nós vemos um outro slide bastante interessante, no qual ele demonstra aonde se concentra a radiação infravermelha. Então, ela é uma radiação não ionizante. Isso é bastante importante. Por quê? Porque as radiações ionizantes, radiação ultravioleta, raio-x, raios gama, ela tem um efeito nefasto ao corpo humano, né? Ninguém pode ficar tomando raio-x por um tempo infinito. Isso não existe. Vai trazer enfermidades para o indivíduo no qual é submetido a essa ação. E a radiação infravermelha, né? Assim como o ultrassom, ondas de rádio, não existe esse problema médico. Então, o indivíduo ele pode se submeter a um exame termográfico quantas vezes ele quiser, né? Na realidade, não existe problemas, porque é uma radiação não ionizante. Isso é bastante importante. Ainda no cenário dos conceitos básicos, a termografia, então, para você fazer esses registros do quanto a pele humana emite de radiação infravermelha, você tem que ter um equipamento. E esse equipamento chama-se termovisor, que aqui é demonstrado, é uma máquina FLIR, é a melhor que existe, e ela usa termovisor de alta sensibilidade com um sensor infravermelho, uma resolução mínima de 120 por 160, gerando, então, no mínimo, do mínimo, 19.200 pixels ou maior de preferência. Na faixa espectral do infravermelho longo, de 8 a 14 micra, existe o infravermelho curto também, mas aqui o que a gente trabalha é infravermelho longo, para estudo dinâmico, né? Que há movimento do corpo e a variação térmica também do corpo, de 60 Hz. Com sensibilidade térmica de 0,1 graus Celsius, o que é muito importante, na medida que a gente está estudando temperatura e usando dela para fazer diagnóstico, quanto mais sensível for essas diferenças de temperatura, tanto melhor para a análise, sobretudo médica, dos achados. E ajustados para a emissividade de 0,98. Isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente imaginar que o corpo negro tem uma emissividade de 1 e o corpo humano tem uma emissividade de 0,98, significa o quê? Que o corpo humano ele se assemelha muito ao corpo negro, que é a fonte ideal de estudo. Então, nós podemos, sem dúvida alguma, dizer que o corpo humano é uma ótima estrutura para estudos termográficos. Ainda nesse cenário de conceitos básicos, voltado sobretudo para cardiologistas, que a termografia cutânea afere a radiação infravermelha emitida pela pele, sendo capaz de medir mínimas diferenças de temperatura no tecido cutâneo. Então, a termografia infravermelha ela não mede, na verdade, a temperatura. Ela mede o quanto de radiação infravermelha foi emitida pela pele e isso é captado pelo termovisor e isso depois é jogado num software que faz todos esses cálculos. Então, na verdade, o que se analisa é a radiação infravermelha emitida pelo corpo e não a temperatura. Então, o software é que transforma isso em temperatura. E, claro, permite fazer observações acerca da fisiologia da microcirculação, utilizando a pele como interface, uma vez que esta depende da integridade da função endotelial, agentes químicos locais do sistema nervoso autônomo simpático. Nós não temos aqui na pele o parasimpático, ele não nos é útil, então o sistema nervoso que avaliamos é o simpático, que atuam sinergicamente a fim de promover a termorregulação. Então, de tal sorte que nós temos aqui um padrão térmico normal. Vocês podem notar, isso quem trabalha com termografia sabe, que essas regiões do joelho, por exemplo, têm temperaturas menores, o cérebro, aqui a região da testa, a região frontal, tem temperaturas maiores, a região das carótidas tem temperaturas maiores, assim como os axilas e a região do precórdio.
Então, isso já existe um padrão térmico normal descrito por vários autores nesse campo de ciência. Mas, passado esse conceito básico da termografia que falamos, nós então voltamos àquela nossa situação inicial. Nós temos um problema na cardiologia, na correta estratificação do risco cardiovascular. E alguns autores têm estudado o papel do endotélio, que é a camada mais em contato com o sangue, né, na parede das artérias. O endotélio é um pavimento único de células, tem um peso de 1,5 kg, né, e se estende por um tamanho ao longo do corpo de 6 quadras de tênis. Então é um dos maiores órgãos que nós temos no corpo humano. Hoje, o endotélio é sim entendido como um órgão e não apenas uma estrutura de barreira, como era entendido até a década de 80. Né? E ela tem essa característica de ser semipermeável. Então, ele permite a passagem de vários elementos de acordo com o interesse do corpo. Como o endotélio não é uma estrutura inócua, ele produz substâncias e ele, então, atua de forma a regular. O principal papel endotelial é a regulação. Regulação através da dilatação, quando adequada, ou de constrição, quando há uma disfunção endotelial. De agentes anti-inflamatórios, quando o endotélio está funcionando de forma adequada. Ou pró-inflamatórios, quando existe disfunção endotelial. De redução de substâncias trombóticas, né? Ele tem esse papel, que é importante. Nós vimos agora anteriormente que o infarto é um fenômeno da placa sobre o trombo. Então, se você consegue mais fluidez do sangue, menos chance de um infarto. E também atua sobre as células musculares lisas. Se ele está íntegro, inibe o crescimento dessas. Se ele está em disfunção, aumenta a proliferação dessas células que não são desejáveis. Então, na realidade, o endotélio tem esta estrutura. Ele tem um pavimento único de células, existe uma superfície dita luminal, lúmen onde passa o sangue, e existe uma superfície abiluminal abaixo dessas células, uma membrana basal, um espaço subendotelial, uma camada média adventícia, a camada média é onde estão as fibras elásticas, e aqui para baixo ainda teríamos a adventícia, que é o revestimento do vaso. Então, ele é pequeno em tamanho, mas muito grande em importância, não é? E, claro, ainda tem a superfície intercelular, na qual existem proteínas que a compõem, caderina, conexina, ocludina, que são proteínas que compõem essa junção, que pode ser mais apertada ou um gap, né? Então, o endotélio tem por funções regulação. Então, algumas delas são apresentadas aqui. Ele modula o tônus vascular, modula a fluidez do sangue, ou regula. Ele tem uma regeneração própria, que também é outro papel regulatório do endotélio, modula a angiogênese, ele modula a entrada e saída de substratos através do fenômeno chamado de permeabilidade seletiva. Bom, esse slide ele mostra basicamente a mesma coisa, né? Que é um pavimento único de células e que tem um papel central na regulação das várias funções a ele atribuídas. Basicamente, essas funções regulatórias do endotélio é que vão pender para um lado da normalidade, quando esse endotélio encontra-se íntegro, e de outro lado, disfuncionante. O que seria isso?
De acordo com as substâncias produzidas pelas células endoteliais, nós vamos ter, então, vasodilatação, o que seria desejável, que temos aí o óxido nítrico, a prostaglandina I2, o fator hiperpolarizante derivado do endotélio, de um lado, vasodilatação, e na vasoconstrição, quando presente a disfunção. Então, as células endoteliais são capazes de secretar tanto isso quanto isso. Não é que existem agentes extra. Não, as próprias células endoteliais, em disfunção, vão produzir espécies reativas tóxicas derivadas do oxigênio, endotelina 1, tromboxano A2, angiotensina 2, por exemplo, que vão levar à vasoconstrição. Da mesma forma, um endotélio funcionante de forma adequada, ele vai fazer TPA, vai fazer proteína C, enquanto que numa forma de disfunção, ele vai produzir tromboxano A2 e PAI-1, levando à facilitação de trombos. E aqui ele vai fazer a lise dos trombos. E da mesma forma, para baixo, o óxido nítrico, que é o principal agente secretado pelas células endoteliais, ele vai fazer uma desagregação das plaquetas. As plaquetas são importantes porque elas são fundamentais nas formações dos trombos, né? E, quando disfuncionante, ele vai fazer com que haja a expressão de moléculas de adesão, como ICAN, VCAN, as CANs em geral, e as cerecetinas, que têm inicialmente uma adesão menos forte pelo LDL colesterol. E tem agentes antiproliferativos aí, como o óxido nítrico também. Sempre o óxido nítrico ele é o principal personagem na regulação do sistema endotelial, né, do nosso endotélio. Mas, claro, como antiproliferativos também temos prostaglandina I2 e como fatores de crescimento, endotelina 1, angiotensina 2, enfim, vários deles. Então, de um lado da balança, temos o endotélio normal e, de outro lado, o endotélio disfuncionante. Então, quando o endotélio entra numa fase de disfunção, tudo começa a funcionar de uma forma inadequada. Então, uma condição considerada sine qua non para a formação das placas ateroscleróticas é a disfunção endotelial. É a primeira etapa da formação das placas ateroscleróticas e, ao longo de todo o processo do crescimento dessas placas e até a ruptura da placa, parecem estar envolvida a disfunção endotelial. De tal sorte que essa disfunção endotelial ela tem sido considerada um parâmetro, um barômetro, né? Ou um parâmetro importante na avaliação do risco cardiovascular. Isso tem várias publicações, apenas aqui é uma delas, que mostra que, claro, os fatores de risco cardiovasculares, como diabetes, dislipidemia, fumo, hipertensão, envelhecimento, são capazes, assim como obesidade, homocisteína, resistência à insulina, sedentarismo, são capazes de levar à disfunção endotelial. E talvez o mais importante deles, aspectos genéticos que levam a uma intrínseca susceptibilidade desse endotélio a ficar disfuncionante. E aí, uma vez disfuncionante, ele vai alterar a sua vasomotricidade, criar uma situação pró-trombótica, um status pró-inflamatório, um status pró-proliferativo, que vai então gerar a placa de ateroma e todas as suas consequências derivadas daí. Então, por definição, disfunção endotelial é a primeira etapa da doença cardiovascular isquêmica, é reconhecida como condição fundamental para a formação e progressão das placas aterogênicas. A característica principal desse processo é a alteração da produção de altacoides. Quando falamos altacoides,
quero dizer, sobretudo, o óxido nítrico, pelas células endoteliais com prejuízo das funções regulatórias. Principal função do endotélio, funções regulatórias. Os métodos que avaliam a integridade endotelial, na maioria das vezes, aferem o tônus vascular, ou seja, a capacidade de vasodilatação, que nós vimos anteriormente, que é um dos papéis centrais do endotélio. Ele também, claro, regula fibrinólise, como falamos, status inflamatório e outros, né? Então, ele afere a melhor forma de você aferir a função endotelial através da avaliação do tônus vascular frente a manobras padronizadas que medem diferentes modos a reatividade vascular ao fenômeno de isquemia e reperfusão. Então, cria-se um ambiente de isquemia, ou seja, uma compressão do braço ou do antebraço de acordo com o exame, e nesse momento existe um aumento de liberação de uma enzima chamada óxido nítrico sintase, um aumento da disponibilidade do óxido nítrico e uma vasodilatação. Quando há disfunção endotelial, tal fenômeno não ocorre, ou ocorre de uma forma muito humilde. Logo, a saúde endotelial encontra-se relacionada à biodisponibilidade do óxido nítrico, reconhecido como o principal agente da homeostase vascular e responsável pela manutenção do tônus arterial. As células endoteliais disfuncionantes secretam menor concentração de óxido nítrico, impedindo uma resposta vasodilatadora satisfatória, possibilitando a sobreposição de agentes responsáveis por vasoconstrição, inflamação, liberação de radicais livres e ativação das plaquetas, por exemplo, endotelina 1. Então, como vimos, existe ali no endotélio, nesse órgão tão grande em tamanho, mas tão pequeno, tão delgado, ele é o teatro de operações de uma guerra entre agentes inflamatórios, protrombóticos, contra agentes anti-inflamatórios, antitrombóticos, vasodilatadores contra vasoconstritores. Ele é o sítio de ação do óxido nítrico. Quanto mais óxido nítrico temos, mais proteção vascular temos. Não que outros agentes, como o fator hiperpolarizante do endotélio, derivado do endotélio, não seja importante, como a endotelina não seja importante, mas, sobretudo, o óxido nítrico, ele é o nosso personagem principal. Então, o óxido nítrico, ele tem diversas ações muito importantes, né? Há uma ação vasodilatadora, é o que é o óxido nítrico é o mais importante vasodilatador intrínseco, uma ação antitrombótica, previne adesão celular e agregação plaquetária, uma atuação antiaterogênica, com inibição da oxidação lipídica e redução da migração de monócitos. Inibição do fator de crescimento, inibe crescimento celular e migração, uma ação antioxidante, ele serve como um scavenger de ânions superóxidos, que são nefastos para a saúde vascular, e uma ação anti-inflamatória, prevenindo, claro, a geração de trombose e também da própria aumento da placa, né, que é um evento fundamentalmente inflamatório, né? A própria expressão de moléculas de adesão que vão, então, fixar o LDL colesterol através inicialmente das selecetinas, depois existe o rolamento desse LDL sobre as células endoteliais, depois uma estrutura mais robusta de adesão do LDL colesterol através das VCANs e CANs, e depois a migração através dos espaços entre células endoteliais do colesterol. Esse colesterol já no espaço subendotelial, ele vai sofrer uma oxidação, o LDL fica oxidado, vai ter ação das células de defesa, dos monócitos que migraram também para o espaço subendotelial, vão então fagocitar esse colesterol já oxidado, formando as funcels, ou células espumosas, que vão, a partir daí, crescer e formar, então, a placa. Isso então,
o segredo para não formar a placa é ter um endotélio íntegro. O endotélio íntegro significa ter disponibilidade boa de óxido nítrico. E por que medir a disfunção endotelial? Haja vista que ela está presente só no início do evento. Isso não é verdade. Na realidade, a disfunção endotelial ela permeia todas as etapas da doença cardiovascular isquêmica. Claro que se pudermos atuar de uma forma preventiva desde o início, tanto melhor. E isso a gente consegue identificar mais precocemente através da disfunção endotelial. Mas não que ela apenas avalie pacientes em estados iniciais. Isso não é verdade. Aqui é um exemplo que já foi publicado em 2000, não é novo, que ele mostra então uma artéria coronariana normal e o padrão ouro, o gold standard para fazer diagnóstico de disfunção endotelial é a injeção intraarterial de acetilcolina. Então, após a injeção de acetilcolina, nós vemos nitidamente aqui uma vasoconstrição da artéria coronária, né? Então, existe bem claramente uma resposta vasoconstritora da acetilcolina na disfunção endotelial e, na ausência de disfunção endotelial, existe vasodilatação. Aqui, uma injeção de nitroglicerina que reverte, então, esse caso de acetilcolina. Tudo bem, perfeito. Passados 3,7 anos, o que ocorre nesse slide? O indivíduo novamente fazendo placas, ou seja, ele tinha inicialmente uma disfunção endotelial, evoluiu para a placa. Ou seja, a disfunção endotelial é um marcador precoce da formação de placas. Evidentemente, isso num cenário acadêmico é muito interessante, contudo, nós não podemos fazer cineangiocoronariografia, cateterismo em todo mundo, para avaliar a disfunção endotelial. Esse é o padrão ouro, contudo, não é viável do ponto de vista de clínica, né? Por isso que descobriu-se, então, que a disfunção endotelial seria capaz de avaliar o risco cardiovascular a longo prazo, contudo, esse instrumento, dessa forma, não é aplicável. Uma das publicações melhores que nós temos na área de endotélio é esse livro aqui. Chama-se Endotélio, né, do Dr. Protásio Lemos da Luz, né? E ele ganhou até o prêmio Jabuti nesse livro aqui. É um livro muito bom. E no capítulo 15, página 218, ele faz a seguinte consideração: o endotélio como índice prognóstico e alvo terapêutico. Salienta-se que hoje a função endotelial pode ser aferida pelo uso de técnicas não invasivas, diferentes da injeção de acetilcolina intraarterial, e de alta reprodutibilidade, e com excelente valor preditivo negativo, cerca de 90%. Por isso, deve ser incluída como alvo terapêutico no manejo dos portadores de doença arterial coronária ou na sua prevenção. Essa é a opinião de um grande especialista em endotélio, que é o Dr. Protásio. O que ele quer dizer com valor preditivo negativo? Quer dizer que quando o exame dá normal, o indivíduo não tem a doença. Não há preocupação em seguir adiante em estudos com outros métodos diagnósticos. Então, ele consegue excluir quem não tem a doença. Para estudar, então, a função endotelial, tem um médico que é australiano, chamado David Seller-Marger, que ele criou, então, um método chamado Flow Mediated Dilatation, da UFMD, da artéria braquial. Então, a artéria braquial é uma artéria que nós temos no braço, aqui representada, que ela vai gerar, então, a artéria radial e a artéria ulnar, radial para o lado direito, ulnar para o lado esquerdo. Então, a artéria braquial é uma artéria que tem um calibre de 2,5 a 5 milímetros, né? Essa é a característica da artéria braquial. E ele criou um protocolo. Esse protocolo,
é do quê? Ele, então, comprime o braço do indivíduo com um aparelho de pressão, numa pressão suprassistólica, né? E após 5 minutos de compressão, que é a padronização, e mostrou bons resultados com isso, ele solta esse garrote, esse esfigmomanômetro. E nesse período começa a haver um aumento da liberação de uma enzima chamada óxido nítrico sintase. Então existe um aumento da biodisponibilidade da óxido nítrico sintase, ela irá gerar um aumento do óxido nítrico, e esse óxido nítrico, assim como o fator de relaxamento, fator hiperpolarizante e prostaglandina I2, vão promover o FMD, que é a dilatação fluxo mediada da artéria braquial. Então é uma forma indireta de você identificar a concentração do óxido nítrico no indivíduo. Porque se você comprimiu, soltou o braço, a gente sabe que há um aumento da disponibilidade do óxido nítrico sintase, o que vai acontecer? Vasodilatação, se o indivíduo tiver muito óxido nítrico, e ausência de vasodilatação se ele tiver pouco óxido nítrico. Esse é o segredo do estudo. Então, o que foi proposto pelo David Seller-Marger é isso aqui. Você mede, então, na artéria braquial, através do ultrassom de alta resolução, mede o calibre da artéria braquial antes e após a compressão do forearm, né? do antebraço do indivíduo suprassistólico. Você pega o fluxo do sangue, mede também a velocidade dele antes e após a hiperemia reativa, né? A dilatação fluxo mediado. Quanto maior a dilatação da artéria braquial, melhor, porque expressa indiretamente a concentração do óxido nítrico. Muito bem, muito interessante. Contudo, existem limitações do método. Aqui é uma representação do que é feito. Ultrassom, aqui é o transdutor na artéria braquial, ele mediu o calibre da artéria braquial, ficou 5 minutos sob compressão, um regime suprassistólico, existe a hiperemia reativa, ficou avascularizado, ficou sem sangue nas extremidades, e existe um aumento do volume, do calibre da artéria braquial. Isso é o que se espera de um exame normal. E existe realmente uma comparação da artéria braquial, da Flow Mediated Dilatation, da FMD da artéria braquial, com a circulação coronariana. E o resultado foi muito bom. Existe uma similaridade do grau de dilatação da artéria braquial com o estado das artérias coronárias, né? Então, existe uma relação, sim, do FMD ultrassom com o status da circulação coronariana. E, mais ainda, foram feitos muitos estudos nesse sentido. Aqui é uma meta-análise mostrando claramente, de 2010, que o exame ele é capaz de discriminar eventos cardiovasculares futuros. Esse diamante significa, então, que quando estamos para cá da curva, significa que há uma vantagem, que o exame ele é capaz de discriminar o risco futuro dos indivíduos. Contudo, nem tudo é perfeito. É um exame que ele carece de alguns problemas. Primeiro, que a artéria braquial ela tem de 2,5 a 5 milímetros, como nós falamos. E existem estudos que mostram que há diferença entre 2 operadores ou o mesmo operador em 2 momentos distintos, que na realidade ele pode ser um agente limitador importante para esse tipo de exame. Existem diferenças de 1 a 2 milímetros. Se a artéria ela tem de 2,5 a 5 milímetros, nós vamos ter um problema, porque se considera como normal uma dilatação maior que 7%. 7% em cima de uma artéria que tem 2,5 milímetros é muito pouco.
se você imaginar que a margem de erro é de 1 a 2 milímetros, inviabiliza o exame. Isso que é um grande ponto negativo do ultrassom para esse tipo de análise. Softwares foram desenvolvidos para tentar minimizar esse problema, mas a maioria dos indivíduos que trabalham com isso, e eu trabalho também com isso, temos alguma incerteza da relação desses resultados, né? A história do óxido nítrico em relação à doença cardiovascular, ela se inicia nos anos 80, já em 2005 houve uma liberação pelo FDA de se utilizar dispositivos para avaliar a função endotelial, né? Já em 2005, inclusive, um desses dispositivos, ele foi capaz de se comparar com o gold standard, que é a injeção intraarterial de acetilcolina, mostrando ótimo resultado. Mostrando, de certa forma, que equipamentos que avaliam a microcirculação, como o PET, né, que é um equipamento da Itamar Medical de Israel e muito bom, ele foi capaz de se aproximar muito do gold standard, de tal sorte que foi liberado pelo FDA. Aqui é o PET. Então, o indivíduo ele tem a compressão do braço, né, e uma pressão suprassistólica, aqui demonstrada, e ele tem sensores, fingertips, que ficam nas falanges distais das mãos. Esse procedimento, esses fingertips, eles medem por tonometria, pelo tônus que o vaso impõe, da microcirculação na artéria. Eles são muito sensíveis e são capazes, então, de identificar o grau de dilatação na microcirculação o indivíduo teve e correlacionaram com doença cardiovascular, com vários estudos com disfunção erétil, com risco de AVC e mostrando bons resultados. Contudo, existe um outro problema em relação a esse método. O custo ele é muito alto dos fingertips, desses sensores que os senhores podem ver na mão aqui da paciente. E esses fingertips têm que ser importados e estão totalmente fora da nossa realidade nacional, onde isso não é coberto por plano de saúde e o custo é realmente muito elevado. Esses sensores são descartáveis, de tal sorte que isso não é aplicável à realidade da maioria dos países. Isso aqui é a foto de um fingertip, é realmente sofisticado, é bastante interessante, só que o seu uso no mundo real ele ainda está por ser melhor resolvido, né? Bom, então nós falamos já do ultrassom FMD e suas limitações e vantagens, falamos do PET, que é um instrumento extraordinário, porém caro, e foi a partir de 2010 que a American College of Cardiology e a American Heart Association fizeram uma diretriz, um guideline para avaliação dos indivíduos assintomáticos, adultos, e avaliou diversos instrumentos, diversas ferramentas para análise desses, se deveriam ser ou não incorporados à prática médica no seu cotidiano, e avaliou exatamente o PET e o ultrassom FMD. E ela não foi favorável, esse guideline. Por que não foi favorável? Devido à opinião dos especialistas convocados, é que devido aos poucos dados disponíveis, aos desafios técnicos da padronização da medida de FMD, como nós falamos, ela depende de operador, depende de equipamento, é difícil porque a artéria tem um calibre estreito, e as provas relativamente modestas da mudança no risco
o comitê de redação conclui que seria prematuro recomendar as medidas de FMD em série para pacientes assintomáticos. De qualquer forma, ela não cita pacientes sintomáticos ou pacientes que tenham enfermidades quaisquer que sejam. Ela fala pacientes de check-up. É essa a ideia, adultos assintomáticos. Aqui é onde foi feita a publicação e aqui mais especificamente o capítulo que trata tanto do PET quanto do FMD por ultrassom. Então não recomenda ainda FMD em série para pacientes assintomáticos e ela afirma, contudo, que apesar de ser um marcador cardiovascular de risco significativo, ele agrega apenas 5% ao score de Framingham. Quer dizer, nós temos o score de Framingham, aquele que nós falamos ali, ATP3, ATP4, acredita-se que ela agregaria esse método apenas 5%. Mas 5% pode não ser nada quando falamos em saúde pública, pode ser muito importante quando é alguém da nossa família. Contudo, apesar de agregar pouco, 5% é considerado pouco, o Tommaso Gori, que é um pesquisador italiano radicado na Alemanha, demonstrou que, quando adicionado um novo método, que também usa basicamente o mesmo princípio do FMD ultrassom, ele também usa ultrassom, mas mede na artéria ulnar. Ele faz então o ultrassom FMD da artéria braquial e depois faz o ultrassom FMC da artéria ulnar. O que é esse FMC? Ele vai ver o grau de constricção ou o calibre mínimo da artéria radial durante e após a compressão. Da mesma forma é feita a compressão. E ele conseguiu resultados em 2012 e 2013 muito interessantes. Quer dizer que, enquanto apenas usando o FMD ultrassom a gente reclassificava apenas 5% dos pacientes, ele passou a reclassificá-lo 19%, ou seja, 1/5 dos pacientes eram reclassificados, ou seja, se ele era de um baixo risco, ele passou para ser risco moderado, se ele era de um risco moderado, ele passou a ser um risco importante, de tal sorte que parece que a ferramenta pode ajudar demais na melhor estratificação do risco cardiovascular. Então, existe ainda uma celeuma, uma dúvida acerca do capítulo disfunção endotelial, devemos medir, não devemos medir, mas outros grupos como o SHAPE Guideline, que é um grupo de médicos dos Estados Unidos, entre eles nós temos o Dr. Morteza Nagase de Houston, Dr. Matthew Budoff, da Universidade de Califórnia, que também é um grande nome nessa região, em todos os Estados Unidos, Dr. Valentin Fuster, de Nova York, que é um dos maiores nomes da cardiologia atual, apoia o SHAPE Guideline, que ele sugere, então, testes de disfunção endotelial para a população em risco intermediário. Então, ainda é um foco de discussão, mas em hipótese alguma está errado a solicitação de um teste de disfunção endotelial, sobretudo em pacientes de risco moderado ou aqueles que têm baixo risco com história familiar forte, baixo risco com agravantes de risco, como proteína C reativa aumentada, como, enfim, outros agravantes de risco, né? Aqui é o estudo do Tommaso Gori, né, mostrando em 2012, foi publicado no Jornal Europeu de Cardiologia, né, ele, que é o que nós já falamos anteriormente, né, que ele fala que a FMC ele complementa o FMD, né, e pode reclassificar em 19% dos pacientes, o que é muito interessante esse resultado.
Aqui basicamente uma demonstração do que é o FMD e o FMC. FMD é o que sobe a linha de base, o quanto dilatou, e o FMD e o FMC o quanto houve de constricção. Mas quando a gente fala, poxa, devemos acrescentar, não devemos acrescentar esse exame na nossa prática médica, nós devemos lembrar que muitos dos exames que são consagrados na cardiologia e que ninguém discute, por exemplo, é o HDL colesterol. E o HDL colesterol, quando você faz um estudo mais rigoroso, ele contribui quase nada na curva ROC. Curva ROC, ela faz uma relação de sensibilidade com especificidade, ou menos especificidade. Então, quanto mais a gente está para essa linha, essa aqui seria uma linha da neutralidade, não valor nenhum. Mas com e sem a adição do HDL e com um P significante, não há diferença alguma. Então, nós continuamos fazendo medidas ainda sem tanta evidência científica, ou uma evidência limitada, mas outras metodologias que talvez possam oferecer muito mais, existe uma certa resistência na adoção delas. Acho até prudente num mundo em que os custos médicos eles são uma preocupação constante de todas as sociedades. Nós falamos então do FMD, do FMC, do PET, que também trabalha com microcirculação, mas demos pouco interesse até o momento na microcirculação. A microcirculação é o território menor, com vasos menores do que 100 micra. Então, eles têm uma característica de estarem mais na periferia, sobretudo nas mãos, pés, diferente dos grandes vasos, onde estão nas artérias, como a artéria braquial, que já citamos, a artéria ulnar, compõem um arcabouço da macrocirculação. Mas a microcirculação é bastante importante. A maior parte das trocas ocorridas na circulação se dão na microcirculação. A microcirculação é responsável pela maior parte da resistência vascular e é muito importante, claro, em caso de hipertensão. Aqui é um estudo feito com o PET, mostrando então a correlação da alteração da função endotelial em relação ao resultado do PET. Vocês veem que aqui não há uma substancial aumento do tônus, né, que ela é uma tonometria. E aqui, numa função normal, há um substancial aumento do tônus vascular periférico. Então, mostrando claramente aqui uma correlação contra o gold standard. Então, ficando claro que o PET avalia função de microcirculação e ele é capaz de manter uma correlação muito boa com o gold standard. Ou seja, métodos que avaliam a microcirculação também são capazes de avaliar o risco cardiovascular na macrocirculação, sobretudo coronariana. Mas entrando fundamentalmente na termografia infrared, quando comecei a estudar esse assunto, em 2011, junto com o Dr. Marcos Brioski, lá no Hospital das Clínicas, nós aproveitamos um grupo de Houston, que criou uma empresa chamada VENS, VENS Endothelix, que já havia demonstrado resultados satisfatórios, tanto em pacientes assintomáticos quanto sintomáticos, além de alta reprodutibilidade, e já havia sido liberado pelo FDA. Então, ela usa uma termografia de contato, mas não deixa de ser termografia. Já haviam feito bons estudos com Matthew Budoff, Morteza Nagase, um pessoal altamente qualificado, tanto em pacientes assintomáticos, avaliaram o score de cálcio, avaliaram
os fatores de risco com relação aos achados termográficos, de contato, mas termográficos, avaliaram indivíduos diabéticos, pré-diabéticos e sadios, avaliaram o score de Framingham para doença cardíaca futura e também nos indivíduos sintomáticos, dor no peito, dor precordial, com relação à cintilografia, viram que quanto maior os achados termográficos alterados, pior era a perfusão na cintilografia, enfim, foi feito bastante estudo desse grupo de tal natureza que permitiu então criarmos boas expectativas em relação à termografia infrared, porque na verdade nós medimos a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, rapidamente, apenas o comportamento da reatividade vascular na microcirculação é um pouco distinto do que nas artérias maiores, não sendo totalmente dependente do endotélio. Então, a gente sabe que na microcirculação você não depende tanto do endotélio. Por quê? Porque existem mecanismos centrais, como os baroreceptores de angiotensina, regionais, como a própria função do sistema nervoso autônomo, e locais, que são endoteliais e não endoteliais. Contudo, o endotélio ainda exerce papel central na regulação do tônus vascular desses vasos. Então, o estudo endotelial na microcirculação também se faz muito importante. Estudos têm mostrado uma correlação da reatividade vascular entre diferentes leitos vasculares do corpo, artérias coronárias, artéria braquial e microcirculação da pele, na saúde e na doença, pelo menos no que diz respeito à função endotelial. Holovatz, 2008. Então, essa publicação foi muito importante porque ele demonstrou, através do laser Doppler, do speckle Doppler, que são formas de aferir também a função endotelial na pele, essa transposição do que ocorre na microcirculação para a circulação arterial coronariana. Claro que esses métodos speckle Doppler, laser Doppler são muito mais caros e complexos, né? Então, a publicação do Holovatz em 2008, ela foi muito interessante e ela fala exatamente que a circulação cutânea no homem é como um modelo generalizado da função microvascular. Então, ela pode ser extrapolada assim e por que não fazê-lo, né? Aqui, o speckle Doppler é um estudo apenas mostrando essa correlação da função endotelial e doença arterial de início precoce sendo visibilizada através do speckle Doppler. Existem muitas publicações acerca tanto da termografia de contato quanto do PET, quanto do FMD. Então, assim, isso demonstra a robustez que a gente tem para falar sobre esse assunto. Bom, em face a esses resultados bem animadores, no que diz respeito à relação da microcirculação, dos instrumentos que medem microcirculação com doença cardiovascular, eu, junto com o Dr. Marcos Brioski, resolvemos estudar, então, o potencial da termografia, uma vez que ela estuda a microcirculação da pele, e criamos, então, um protocolo inicialmente apresentado em 2011 e uma reavaliação desse protocolo realizada em 2013. Os dois foram apresentados em congressos internacionais e foi uma forma inicial de começarmos a pensar nesse instrumento como uma ferramenta de avaliação do risco cardiovascular. Primeiro, então, óbvio, é necessário fazer um protocolo para o exame, né? Para depois fazer os estudos em cima desse protocolo. Então, nós já fizemos dois, eu junto com o Dr. Marcos Brioski.
Hoje nós usamos basicamente esse modelo. O indivíduo ele fica com o aparelho de pressão ao lado direito, fica com as mãos voltadas para as costas. É um exame bastante suportável, não há muito problema de muitas reclamações que temos. As mãos são aproximadas e os dedos são abertos. Por que isso ocorre? Porque, a princípio, as arteríolas elas estão na região da palma das mãos e as vênulas estão na região oposta, de tal sorte que existe uma tendência maior do calor ficar nas arteríolas e na região palmar. A opção foi por questões anatômicas, colocar o braço de forma que ele fique para trás da cadeira, para que possamos mensurar então mais arteríolas do que vênulas. E o protocolo do outro exame de termografia por contato, você viu que o fingertip, o sensor térmico, ele é colocado na face anterior da mão e não sobre a unha. Então, de certa forma, seria correto numa fase inicial, quando ainda não há comparação entre os métodos, nós mensurarmos aonde já tradicionalmente é realizado, evitando riscos de críticas em relação ao método. Estudos em andamento que estamos realizando têm procurado correlacionar essas duas formas de mensuração, a mão atrás ou a mão sobre a mesa, mas ainda não existe o resultado do estudo. Aqui são imagens térmicas, claramente aqui onde há isquemia, aqui e aqui já após a reperfusão. Então, são imagens muito interessantes, mas o que mais interessa para a gente não é essa imagem, não. É o quanto de temperatura houve de alteração entre o estado basal e a isquemia máxima aos 5 minutos e o quanto alcançou após 15 minutos. Basicamente, o exame segue esse protocolo, o estado basal, onde medimos na mão direita a temperatura média nas falanges distais, na mão esquerda a mesma coisa, no tempo zero. Então, temos a temperatura basal da mão direita e da mão esquerda. Segunda etapa, isquemia máxima, que é a temperatura mínima na mão direita, ou seja, nas falanges distais da mão direita, e nós medimos nos 5 dedos, tiramos uma média, chegamos à temperatura mínima. E a temperatura média na mão esquerda, aos 5 minutos. E a hiperemia reativa, temperatura máxima na mão direita, nos dedos, na falange distais da mão direita, dividido por 5, pega todos, faz uma área, o ROI, Region of Interest, e a temperatura média na mão esquerda. Então, nós só usamos a temperatura média na mão esquerda, entre o 6º e o 15º minuto. Então, durante o tempo inteiro, mão esquerda, temperatura média, e na mão direita, temperatura média, temperatura mínima e temperatura máxima. É isso que fazemos no exame. Aqui no estágio basal, aqui aos 2 minutos, aqui isquemia máxima aos 5 minutos, e a hiperemia reativa, né? Aqui o braço direito, aqui o braço esquerdo. O que se espera num resultado adequado? Aqui podem ser criados gráficos, que é o que fazemos rotineiramente. Aqui é o estado basal, a temperatura então cai substancialmente por obstrução no braço direito e depois você solta o garrote e a temperatura sobe e alcança
níveis superiores ao do estado basal. Então nós temos aqui a temperatura de rebote, que é a diferença dessa temperatura para o estado basal. Nós temos a isquemia máxima, que é a diferença do estado basal para o quanto alcançou durante a compressão, e temos a TAR, que é a diferença de quanto alcançou de temperatura mínima pelo quanto alcançou de temperatura máxima. Um bom resultado vascular, se tem ou não óxido nítrico, é essa imagem aqui. Um resultado pobre, não há o avanço, não tem óxido nítrico, a temperatura não sobe. Então esse resultado é claramente desfavorável. E com relação à mão contralateral, a que não foi ocluída. Houve um equilíbrio basal da temperatura, a temperatura média das duas mãos. Daí, durante a compressão, a temperatura vai elevando, porque existe uma inibição do sistema nervoso autônomo simpático. Para quando você comprime esse braço, existe uma tendência no braço contralateral de que aumente o fluxo. Você só não consegue aumentar o fluxo por causa da constrição desse lado. Então, qual é a resposta para esse aumento de fluxo? Inibição do sistema nervoso simpático e fazendo com que aumente o fluxo, aumentando então a temperatura. Então a temperatura vai lá em cima e depois vai caindo. Então, temos um gráfico de uma boa neuroreatividade relacionada ao braço esquerdo do sistema nervoso simpático e uma pobre neuroreatividade do lado esquerdo quando a temperatura cai. Então, a temperatura de rebote, que é aquela que eu já acabei de mostrar, ela é dependente diretamente do fenômeno de hiperamia reativa, que por sua vez se correlaciona sobretudo com a biodisponibilidade do óxido nítrico, mas também com outros agentes locais como adenosina, histamina e prostaglandinas, além do fator hiperpolarizante derivado do endotélio. A taxa de isquemia máxima parece estar correlacionada, quando em presença de disfunção endotelial, à concentração de endotelina 1. Contudo, para que isso seja comprovado, estudos mecanísticos são necessários. A neuroreatividade, como nós falamos, ela é uma resposta do sistema nervoso autônomo simpático, inibindo ou não inibido, levando então à alteração do sistema nervoso autônomo, que é um dos fenômenos iniciais da disfunção endotelial. Isso aqui é um gráfico que ocorre normal, braço ocluído, temperatura vai lá embaixo, depois vai lá em cima, e o braço não ocluído no exame normal, a temperatura ela sobe ou fica estável durante o período de oclusão. Aqui é um gráfico de um exame normal, braço direito, onde houve a oclusão, a temperatura vai lá embaixo, subiu, e concomitante, aqui houve um comportamento neurovascular adequado no braço esquerdo. Aqui, pelo contrário, né? O braço direito que foi ocluído, a temperatura partiu de um nível, nunca voltou ao seu estado basal, e pior ainda, a neuroreatividade ficou sempre baixa. Com todo esse cenário, eu, junto com o Dr. Marcos Brioski, assim como outros colegas, como Henrique Triabianco, na Escola Paulista de Medicina, Dr. Carlos Bonasso, no Hospital Albert Einstein, fizemos alguns estudos. O primeiro estudo, para tentar, então, correlacionar com doença cardiovascular, a termografia cutânea, esse nosso protocolo, nós imaginávamos que teríamos êxito. Por quê? Porque, na realidade, já havia uma indicação através do grupo do Vendes e Endotelix que a termografia era um bom método de avaliar a função endotelial e risco cardiovascular. Então, nós fizemos um estudo correlacionando o risco de AVC em pacientes através do score de Framingham, pacientes ambulatoriais, e cruzamos esse risco avaliado por esse score com
os resultados da termografia cutânea, seguindo o protocolo por nós criado. Então, o AVC, o racional. O AVC é uma enfermidade cardiovascular mais complexa que a doença arterial coronariana. De fato é. E tem menos marcadores disponíveis para a estratificação do seu risco. Apesar dos fatores de risco serem os mesmos, temos problemas ainda maiores no risco do AVC. Então, por que escolhemos o AVC e não a doença arterial coronariana para estudar? Porque, na verdade, o grupo de Houston já havia feito um estudo correlacionando doença arterial coronariana e redução da temperatura de rebote, que é um dos achados termográficos importantes no estudo do estudo braquial. Então, havia a dúvida principal, que é o que ocorre na microcirculação aferida pela termografia infrared, ela pode ser transportada para o cenário clínico, ou seja, tem algum valor, ela se correlaciona com a termografia de contato, e é isso que nós queríamos através desse estudo. Então, era um estudo para avaliar se a termografia era capaz de aferir ou de se assemelhar ao risco de AVC futuro. Hipótese 1. O teste de reatividade vascular é capaz de se correlacionar com o score de Framingham para AVC? Em caso afirmativo, quais as variáveis categóricas ou numéricas do teste que melhor se correlacionam? Então, houve os critérios de exclusão, que eram pacientes que tinham alterações nas mãos, síndrome do túnel do carpo, doença reumática, enfim, doenças complexas que cursam com dor nas mãos, que inviabiliza a realização do teste. Pacientes que não podiam, por recomendação cardiológica, suspender medicações vasativas, claro, esses pacientes inviabiliza a realização do teste, ou tem essa limitação, né? Pacientes com menos de 55 anos, no qual o score de Framingham para AVC não é aplicável. E também pacientes que têm temperatura das mãos muito baixas. Nós colocamos 19 graus Celsius como corte e com frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto, que a partir daí já se estabelece que ele tem uma hiperatividade simpática, sem a necessidade da realização do exame. Então foram excluídos do teste. Foram aferidas a temperatura basal da mão direita, a temperatura basal da mão esquerda, a taxa de isquemia máxima, que nós já demonstramos, a TAR, que é a relação da temperatura de isquemia máxima pelo grau máximo de temperatura assumida após os 15 minutos, a temperatura de rebote e outras variáveis que hoje nós colocamos um pouco de lado já. A amostra do estudo era essa aqui. A maioria era do sexo feminino, a idade média de 66 anos, pressão sistólica de 13, diastólica de 8, hipertensos 83,6%, ou seja, eram medicados, né, esses pacientes, diabéticos 14,5%, até uma incidência maior de diabetes do que na população em geral, que é em torno de 7%, e até porque se trata de ambulatório de cardiologia, onde foi realizado, né? Em relação à significância estatística das variáveis com relação ao risco de AVC, todas elas tiveram um P muito baixo, ou seja, houve uma significância estatística importante. E o R ao quadrado mostra que todas as variáveis foram correlacionadas ao risco de AVC, contudo, a taxa de isquemia máxima e o TAR foram as que se comportaram melhor. Contudo, a que melhor de todos se saiu foi o estudo da neuroreatividade. Enquanto os indivíduos com hiperatividade simpática tinham um risco de 8,8, os indivíduos com exame normal tinham
risco de 4,9, ou seja, quase o dobro, né? Então, a existência de hiperatividade simpática conferia um risco quase dobrado para o risco de AVC. Todas as variáveis, então, do teste de termografia para avaliação do risco cardiovascular mostraram boa correlação com o score de Framingham para o risco de AVC. As que melhor se correlacionaram foram a taxa de isquemia máxima, a reatividade neurovascular e a hiperemia reativa. Para cada ponto percentual no score de Framingham para AVC, existe uma correlação linear de 1,4 graus Celsius na taxa de isquemia máxima. Ou seja, quanto maior a taxa de isquemia máxima, maior o risco de AVC. Um segundo estudo que fizemos, também já publicado, era para um avanço em relação ao primeiro. Era o quê? Era uma pergunta que, assim, existe correlação da existência de placas e espessamento médio intimal das artérias carótidas em achados termográficos? Por que isso é importante? Porque o estudo ARIC, que é um estudo bem consagrado na área de cardiologia, já havia demonstrado que o espessamento médio intimal e a presença de placas conferem um aumento do risco cardiovascular por doença isquêmica do coração. Então a gente quer saber, através desse estudo, se havia uma correlação dos achados termográficos alterados com o aumento do espessamento médio intimal. Em afirmativo, quais definem melhor o espessamento médio intimal e qual as que definem melhor a existência de placas. Aqui era o perfil da amostra, 87 pacientes, assim distribuídos. Hipertensão 67%, um pouco menos do que no outro estudo, diabetes 10%, o mesmo problema, porque acaba tendo mais diabetes na população em geral, mas o perfil da amostra era esse que aqui é apresentado. Aqui o objetivo é ver se o P tem significância estatística. Para todas as variáveis, ele realmente teve significância estatística, então o exame é válido. A relação da neuroreatividade alterada com o valor do espessamento médio intimal. Então, quando a neuroreatividade ela era alterada, o espessamento era significativamente maior, o grau de espessura do complexo médio intimal era substancialmente maior, com o P com significância estatística. Mostrando claramente, vejam, o odds ratio, que é a razão do risco, enquanto o indivíduo normal, o indivíduo sem neuroreatividade alterada, ele tinha uma possibilidade de 1,17% de aumento da placa. O indivíduo com odds ratio alterado, ele tinha, ou de neuroreatividade alterada, ele tinha 6 vezes mais risco de ter placas e de ter espessamento médio intimal. Então, todas as variáveis medidas se correlacionaram com o aumento da espessura média intimal das artérias carótidas. As que melhor se correlacionaram, neuroreatividade, temperatura rebound, né, e a TAR. O que nós discutimos hoje não é exatamente novo. Se vocês pegarem uma publicação que eu consegui encontrar de janeiro de 1914, ela diz o seguinte: estudos na circulação no homem. Então, o fluxo de sangue nas mãos e nas doenças do coração. Foi publicado em Cleveland, Ohio, no ano de 1914, está fazendo então um pouco mais de 100 anos. Já estudava essa correlação da temperatura das mãos com o Stewart, né? Com a doença cardíaca.
O que estamos fazendo de estudos atualmente é estudo com adultos jovens para a parametrização, né, para saber quais são os valores reais da normalidade no indivíduo jovem e a partir daí ver que certamente são saudáveis, indivíduos jovens saudáveis, para a partir daí a gente poder um pouco parametrizar a normalidade. A avaliação da diferença entre gêneros, nós recrutamos indivíduos dos dois gêneros, jovens. A reprodutibilidade do método, ou seja, os jovens foram recrutados e após uma semana os exames foram repetidos. E a comparação com o método de ultrassom FMD contra a termografia. Esse estudo está em curso, são mais de 100 participantes e a gente ainda no mais tardar em junho já teremos esses resultados e com certeza poderemos apresentar no próximo congresso. Numa análise inicial, os resultados têm sido muito bons e eu honestamente acredito muito no método, acho que ele tem uma perspectiva muito grande para ser utilizado na cardiologia nos próximos anos. Bom, então vamos para a parte prática do teste braquial. Aqui se encontra o paciente sentado confortavelmente na cadeira. Ele já seguiu o protocolo que a gente usa para a realização do braquial teste, que é a suspensão de drogas após a autorização do médico dele, drogas relacionadas à hipertensão, drogas chamadas vasoativas, também vitamina C e outros medicamentos que possam agir estimulando a liberação de óxido nítrico, que vão interferir então no resultado do exame. O paciente fica em repouso por cerca de 10 minutos, 10 a 15 minutos antes da realização do exame. Então esse que é o protocolo que nós seguimos. Ele é colocado sentado e, Carolina, por favor, posiciona o paciente adequadamente para a gente poder realizar o exame. A Carolina vai então colocar o esfigmomanômetro, o aparelho de pressão, no braço direito do paciente, que é o protocolo do exame, como vocês já viram. E ela vai então pegar a câmera e captar as imagens que nós chamamos de imagens basais das duas mãos do nosso paciente aqui. Então, as imagens vão ser colhidas e após esse período ela vai fazer então a compressão da artéria braquial, artéria do braço. Por favor, Carolina, vai colocar num nível de pressão suprassistólico, né? Vai ficar uma compressão acima da pressão dele. Ok, tá bom. E esse processo vai tomar, então, 5 minutos de compressão. Nós não vamos fazer aqui, não há necessidade, mas que para quem esteja assistindo consiga entender. Então, haverá então uma compressão de 5 minutos do braço direito, não é? E após esse período, então, é desinsuflada a pressão, desinsuflado o cuff, a pressão, então, ela volta ao normal aqui, ele retira-se a pressão de obstrução do braço e vai haver, então, um período de hiperemia reativa entre 5 e 15 minutos, que é o tempo que nós usamos para fazer as análises. Então, essa imagem é mais para a gente ter uma ideia de como é feito o exame. Colocando de outra forma, a gente não vai conseguir obter as imagens das palmas das mãos, que é objeto de interesse nosso. Foi um grande prazer falar com toda essa comunidade termográfica e estou à disposição para qualquer dúvida. Meu e-mail é dr.edmar@gmail.com ou no telefone 11 50 51 41 37. Muito obrigado.